Adventos Crísticos, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 60, Reforma e Reformadores. O primeiro passo em direção à reformulação do cristianismo é o homem conceber as duas leis básicas que regem o universo existencial, enquanto o espírito trafega no vai-vem evolutivo ascensional, pois, sem conhecer em profundidade as leis da reencarnação e de causa e efeito, o ser humano não consegue ascender para transcender. Estes são assuntos de domínio popular entre as doutrinas espiritualistas e que fazemos questão de repetir, visando a impregnar a memória objetiva do leitor e criar-lhe a predisposição mental para aceitar a ideia pela lógica. Pela logicidade da lei de Deus, ao compreender que toda ação gera reação, o homem dispensa o representante dos céus que se coloca como procurador de Deus, com plenos poderes para quitar débitos de seus erros, de seus pecados. Ele passa a conceber, sem muito esforço, que a reencarnação é uma constante universal criada pelo Supremo Legislador e que, em todos os redutos siderais, os espíritos são criados simples e ignorantes, para, através das sucessivas reencarnações, evoluírem e ascenderem, por esforço próprio, ou seja, tem que ser por mérito e não por penitência, confissão, mortificações ou outras facetas humanas. Anula-se dessa forma a errônea concepção de o homem comum isentar outro homem de seus desvios, com atos decisórios baseados em normas estatuídas por eles próprios. Deus é perfeito e em sua lei está implícita a reação de cada ação para cada nível de consciência, assunto bem enfatizado nestes apontamentos. O que a lei permite é que os espíritos superiores oportunizem os infratores, fornecendo-lhes outras opções para pagar seu débito, e nunca quitá-los, pois a quitação é pessoal e intransferível. Nesse sentido, a prática da caridade é excelente atenuante das reações às nossas ações quando não são luminosas e benfazejas. A fim de clarear a nossa mente, mais uma vez repetimos que, acima da bondade, do amor de Deus, está a sua justiça, a sua lei. Como tal, o seu perdão e a sua misericórdia não isentam o homem de pagar as suas dívidas. Assim, encarnando e desencarnando, a justiça divina oportuniza para que todas as almas, mesmo se precisarem de um tempo chamado eternidade, saiam por evolução de seus estados psíquicos infernais, purgatoriais, mas por esforço próprio. Para tanto, a lei de Deus dispensa o soar das moedas ao cair na caixa libertadora de consciências. De nada adiantará propor a reforma do cristianismo se não se começar pela reforma íntima do cristão. De que adiantará mudar as práticas externas se não houver mudança interna nos praticantes? De que valerá cultuar um crucifixo pendurado no pescoço do homem se lhe faltar um Cristo fixo no coração a divinizar as suas ações? Portanto, necessário é que os reformadores encarnados tenham vida ilibada, transparência nas ações, refletindo antes de agir ou reagir, para tentar se aproximar o quanto possível do modelo máximo do cristianismo, o Nazareno Mestre. Os reformadores encarnados têm consciência da ligação interplano com as ordens reformadoras do plano espiritual. Tais reformadores também fazem parte da Assembleia de Luz, razão pela qual permanecem ligados aos confrades do plano espiritual, em simbiose por estarem imbuídos do mesmo propósito. As ordens reformadoras são agostinianos, dominicanos, beneditinos e alexandrinos. O líder da reforma é Lupercio, representado mais diretamente em contato com os encarnados por Augustus. A parte que cabe a Augustus, em concomitância real com Lupercio e os quadrantes reformadores, é realmente espinhosa, mas, por se tratar de espírito altamente ponderado, ele atua muito mais em cima do que somos em expectativa, potencial, associado à boa vontade, do que somos em realidade. Nesse particular, queremos dizer que, mesmo quando o espírito for portador de certos registros negativos, Lupercio não se deterá no lado escuro da personalidade humana, mas procurará auxiliar no despertar da luz interior de que todos são portadores.
Dessa forma, os de boa intenção são amparados pelos espíritos superiores que visam, nesse oportunizar, a incentivá-los ao crescimento, mesmo que comprometidos com a lei de Deus. Portanto, é imprescindível a boa vontade para a reformulação de valores. Percebe-se que, para que haja a reforma do cristianismo, é preciso integral conscientização plano terra, plano luz, e vice-versa, sem o que continuaremos dando voltas em torno do mesmo ponto, com brilhantes discursos e riquíssimos compêndios, mas mudança nula. Ao descobrir em si a eternidade, o homem se torna mais potente, mais perseverante, mais amoroso, mais estimulado a amar a vida e os semelhantes, porque compreende que sem afeto passa pela vida existencial, mas não vive a emoção do eterno vir a ser. Evidentemente que os reformadores do plano físico precisam despertar em seus simpatizantes confiança, respeito, simpatia. Com isso, criam neles elos de aproximação por lhes despertar a emoção superior e a afeição que lhes dão sentido à vida enquanto existência. Enombrecem-lhes o esforço para superar os óbices, criando otimismo para a luta, considerando que, para investir no novo, é necessário coragem. E sem o novo, não haverá mudanças nem progresso evolutivo ascensional transcendente. A proposta adventista é dirigida ao homem-espécie de todos os níveis evolutivos. Por isso, não se detém na condição moral já adquirida, mas induz a que se criem objetivos dignificantes e aspirações superiores. Dessa forma, através de novos conhecimentos libertadores, estará desenvolvendo em si, progressivamente, o sentimento moral. Por ser Deus a causalidade universal, a unidade de síntese, o absoluto incriado, fonte inequívoca da vida. Em sendo a vida criada por ele, tem a sua casualidade em si mesma. Assim, a proposta adventista procurará desbloquear o psiquismo atravancado pelos efeitos gerados por causas inconsequentes, os quais dificultam a plenitude da vida, ou seja, o homem fica vibratório e emocionalmente fora da frequência da fonte indelével e morredora da vida, Deus. O ser humano, por ser intrínseco à criação, está fadado à glória transcendental. Para que tal realidade seja transformada em vivência, necessário se torna dilatar o tempo emocional para com os haveres dos céus, a fim de que, motivado pelo eterno transformismo, não se atrele ao diminuto tempo enquanto estiver atuando no plano físico. A psicologia do homem terreno valoriza demasiadamente o tempo biológico para aquisições efêmeras e negligencia o tempo-eternidade para os valores absolutos. Com isso, sabedor que é da média dos anos de vida corpórea na Terra em condições normais, ao chegar intuitivamente a mais ou menos a metade do tempo existencial, sem as realizações almejadas, a vida mental e emocional, em muitos, passa a ser conflitante, chegando até mesmo a recorrer às lembranças infelizes das emoções inferiores vividas em outras encarnações, dificultando os devaneios divinos, as emoções superiores, as nobres aspirações, as realizações metafísicas e, sobretudo, o exercício da subconsciência ao vislumbrar a eternidade. Se o homem não reformular os seus valores, as suas concepções quanto à vida além da vida, não haverá mudança nos 4 pilares da humanidade: social, artístico, científico e religioso, mesmo sendo ele possuidor dos atributos da divindade, com anseios naturais à beleza, à harmonia, ao equilíbrio, à justiça, ao amor. Dessa forma, se a proposta adventista, como mensagem contida na letra, receber uma cota energética dos convictos expositores, fazendo eco na consciência de seus ouvintes, as inclinações ao primarismo serão redirecionadas para personificar o bem, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o mal remanescente dos instintos agressivos tornar-se-á impotente. É inconteste a transparência da proposta adventista, porque, verdadeiramente,
não pode haver globalização se não houver, primeiramente, a integração criatura-criador. Sem sentir o Cristo Criador pelas vias internas do coração, o homem não terá conteúdo psicológico para inserir novos valores à sua personalidade. E mesmo o portador do entendimento, se não se graduar à compreensão, a sua personalidade continuará ocultando a realidade reprimida através dos milênios. Os reformadores, antes de convidarem o homem à globalização, visando a reforma com a substituição de valores, devem induzi-lo a sentir o Senhor da vida do globo, sentir a manifestação crística imanente nele e transcendente a tudo. Evidentemente que, se sentindo Cristo, ou seja, sintonizando-se com a frequência do amor universal, não haverá sentimentos reprimidos, conflitos íntimos, violência, crueldade, guerras internas nem externas. As máscaras, afiveladas ao rosto sem brilho, serão substituídas pela aura resplandecente, identificadora da harmonia, equilíbrio. O homem, motivado porque descobriu em si a eternidade, naturalmente vibra em outro plano. Essa nova frequência lhe permite sentir o tempo emocional que identifica a eternidade, sobrepor-se ao diminuto tempo existencial, repercutindo dessa forma no conjunto corpo e alma, o que lhe faculta viver descontraído, harmonizado com a divindade em si, tornando-se cordial, fraterno, solitário, compreensivo e portando a voz solene da ternura, aspecto natural de uma alma sã. Sente-se que o advento do Cristo Pai, por despertar no homem os sentimentos morais do amor incondicional, o que lhe propicia experienciar um pouco mais de Deus, desfazendo a agressividade, a brutalidade instintiva e primária. Retira-lhe a máscara do disfarce, do mimetismo, e ele sente vontade de se desnudar diante de Deus. A proposta crística procura curar as lesões da alma, aquelas trazidas de mais experiências de outras vidas e que emperram o crescimento espiritual. Também leva o homem à reflexão quanto à necessidade de se esclarecer para se libertar de orgulho, ciúme, inveja, avareza, mentira, maledicência, preguiça, luxúria, soberba, vaidade, prepotência, etc. Uma vez que não é permitido por lei vincular-se aos planos superiores enquanto o espírito for portador de tais patologia. Tendo em vista que as perdizes do consentimento divino são a base da reforma do homem, necessário é, por evolução, que ele se gradue à misericórdia do ver, ouvir e falar. Assim, explícito fica que, sem misericórdia, não há ascensão. Consequentemente, o homem permanecer algemado aos estigmas de castrações, depressões, pânico, etc., não procede, pois reformar-se é substituir valores necrosados pelo tempo, é vencer os limites da ancestralidade, é olhar para a criação e ver a manifestação do Criador. Percebe-se que as pessoas embotadas, as portadoras das lesões dos desafetos, as inibidas quanto à manifestação de amor, ternura, brandura, mansuetude, leveza, etc., reagem aos seus próprios distúrbios, principalmente com agressões verbais aos seus semelhantes. Obviamente, é incoerente propor a tais pessoas a reformulação na condução da própria vida, da sociedade ou de qualquer doutrina, pois é necessário, primeiro, reprogramar a vida de tais criaturas com nova pedagogia e nova psicologia. O ser humano, enquanto rígido, ranzinza, chumbado aos seus próprios caprichos, porque desmotivado para vislumbrar a luz da esperança, da emoção superior, não tem saúde mental para assimilar o que é proposto pelos adventos crísticos. Daí a necessidade de o adventista consciente antecipar-lhe o refazimento psicoemocional, com ensinamentos básicos que lhe estimulem o existir, a valoração da vida, o amor pelo corpo na condição de santuário sagrado da alma. Desatado esses nós psíquicos, todo o metabolismo do corpo é alterado,
e a pessoa torna-se mais leve, mais plena, com brilho no semblante, com movimentos mais agradáveis, mais harmônicos, mais elegantes. Por assim ser, os que vão propagar a proposta adventista na lida de sorregimento do humano ser devem antes despir-se de todos esses percalços próprios dos homens fracos e incapazes, aos quais o Pai compreende e ampara, pois somente aos fortes e capazes ele confia a direção dos homens. Fim do capítulo 60.